Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos, amém? Que te alcance, que corra atrás de ti e te sustente com misericórdia e bondade. Salmo de número 23, versículo 6. Sol da igreja, com muito carinho, com muito apreço e feliz pelo privilégio de estar aqui com o meu querido companheiro. Eu ia falar que a gente tinha cabelo, mas eu não sei se ele ia ficar bravo, então deixei ele falar sobre os cabelos. Mas ele tinha na época, jogava bola, a gente jogava bola, fazia bagunça e tinha cabelo, só que os meus não eram brancos, né? Então agora a idade vai chegando, mas o tempo é bom para muita gente, inclusive foi bom para nós, né? A gente ficou mais legal, né? Esperamos pelo menos, né? Estou pastor ali na IPI de São Manuel, próximo a Botucatu, indo daqui para Bauru, um pouquinho para frente. Fazemos parte de um projeto de revitalização de igrejas. Faço parte da Secretaria de Revitalização da Igreja Nacional também, onde nós nos ocupamos de uma atividade em Jesus, na expectativa de trazer vivacidade e alegria para a igreja. E a nossa igreja IPI de São Manuel, tivemos a visita de uma equipe de vocês lá, conversando, conhecendo a gente, e os nossos projetos. E aí surgiu essa possibilidade, a gente namorou lá, e surgiu esse privilégio de a gente estar junto hoje, compartilhando um pouquinho. Trouxe pela manhã, na escola dominical, um pouco daquilo que a gente viveu lá, daquilo que Deus tem falado com a gente, daquilo que Deus falou com a gente naquele tempo. E hoje aqui, nesse desenrolar, nesses momentos que nós vamos conversar, eu quero desafiar o teu coração a entender isso, que nós vamos dialogar bastante. Me perdoe a camiseta, até, o pastor prega de camiseta, que essa é uma camiseta nossa, que faz parte da identidade dos servos, inclusive atrás, se você quiser ler, ó, servo que mais, está ali, isso, servo que mais, e em base do livro de Lucas, capítulo 17, versículo 10, quando o próprio Jesus vai dizer para nós, se você fizer apenas aquilo que mandam você fazer, você deve se considerar servo inútil, porque robô faz o que você faz, qualquer um faz o que você faz, e se você só faz o que te mandam, servo inútil, você deve ser diferente. E aí surgiu para nós lá a ideia do servo que mais, na perspectiva simples, como eu falei de manhã, de você chegar em algum lugar, fazer algo, e aí você volta para quem lhe pediu o que foi feito e diga, que mais você precisa? Simples assim, fácil de entender. Como eu brinquei de manhã, não foi uma revelação do céu, não apareceu na nuvem, não foi nada. Foi só lendo a Escritura que Deus dá essas possibilidades para a gente tirar um pouco de criatividade. E esse servo que mais... Essa cultura que nós temos na nossa igreja, ela não é só um estilo da igreja de ser, mas é um estilo de vida de quem é da nossa igreja se tornar. Vou repetir, o conceito de servo que mais que nós temos na nossa igreja, não é o estilo da igreja, mas é um estilo que a igreja se desenvolve com os seus membros, para que eles sejam assim, servos em qualquer lugar, não somente na igreja. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho para a gente abrir a mente e desenvolver uma reflexão. No texto, você coloca para mim, querido, o texto de Mateus, vai ser projetado aqui apenas o texto, se você tiver com a sua Bíblia e puder abri-la também. Livro de Mateus, o capítulo de número 20, isso. O livro de Mateus, o capítulo de número 20, não sei se você, Guto, é assim também, mas para mim aqui, as Bíblias, as coisas vão ficando mais longe. Né? Eu não uso óculos ainda, mas para ler eu tenho que usar, e eu falo para o pessoal lá da igreja que eu tenho que usar óculos, porque às vezes a Bíblia ela fica embaralhada em hebraico, grego, e eu preciso do óculos que traduz, né? Então não consigo enxergar direito. Ainda bem que tem a Salvador da Pátria ali, a nossa irmã que coloca o texto ali. Obrigado, minha linda, uma bênção, isso é um presente de Jesus para os pastores ceguinhos como nós, tá? Que Deus te abençoe, te enche de graça e de muita visão. Livro de Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, que também é repetido no livro de Marcos, que também é repetido em outros evangelhos, mais um evangelho, ele faz parte de um diálogo de Jesus, que tem a ver com a nossa proposta de hoje. Quero ler esse diálogo para você ficar na mente, e depois nós vamos desenvolvendo algumas ideias, algumas coisas importantes para a gente levar para casa. Chegou então a mulher de Zebedeu, com os seus filhos, provavelmente 2 filhos, o evangelista Marcos fala quem são esses 2 filhos, e adorando, fez um pedido a Jesus. Olha o que diz o texto, perguntou-lhe, o que queres? E ela respondeu,
Mãe, vê se talvez não é igual a você. Quando chega a mãe perto de alguém querendo alguma coisa. E ela, na sua ingenuidade e talvez na sua estrutura judaica, perguntou para Jesus dizendo, o pedido dela: manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Poderia-se dizer no versículo seguinte, Jesus respondeu, você não está sabendo o que você está pedindo. Talvez o que ela estava pedindo para Jesus, só para entender um pouquinho a contextualização dessa porção, é que o povo judeu, e isso já vinha do Antigo Testamento, as propostas, de que o Messias que viria, ele restauraria o governo. E quando o conceito de vir e restaurar o governo, na mentalidade do povo judeu da época, era que Jesus viria num cavalo branco, e chegaria ali, dominaria tudo, Roma e qualquer que seja, e eles iriam governar. E no seu governo natural, Jesus teria talvez alguns ministros, estão entendendo? Sim? E talvez 12, a casa do governo, do ministério de Jesus, teriam 12 ministros, ou apóstolos, como você quiser. Mas dentre esses 12 que auxiliariam Jesus a governar, aquela proposta, aquela ideia e aquela sensação que eles estavam imaginando que Jesus traria, ela vai mais longe. Ela fala, Senhor, nada contra os outros, atualizando um pouquinho, mas o Senhor não podia colocar os meus 2 filhos como ministro da justiça e o outro como ministro dos transportes, ministro dos fazeres, algum ministro bom, os melhores que você tiver, embaixo do Senhor os 2, os meus 2 filhos, teria problema, Jesus? Era esse o contexto. Talvez Jesus, na palavra que a gente colocou, você não sabe o que você está pedindo, talvez Jesus, se estivesse hoje, ele diria, você não sabe de nada, inocente, né? Você está viajando, o que você está pedindo? Não é assim que funciona, até porque não é assim que funciona o reino de Deus, e não é assim que funciona a proposta da vinda do Messias, eles não entenderam nada. Um pouco mais à frente, Jesus vem, em vez do cavalo, na expectativa, Jesus vai quebrando as expectativas do povo, natural, até chegar ao fatídico momento onde ele quebra a expectativa daquele que mais o amava, segundo palavras do próprio Pedro, e ele acaba por, já que o Senhor me negou, já que o Senhor não fez o que eu queria, vou descontar, e o nega por 3 vezes. Então Jesus vem aos poucos, em parte do seu ministério, quebrando as expectativas daqueles que achavam que ele viria do jeito que a gente acha que ele tem que ser. Não sei se é muito diferente hoje, mas muita gente se encontra com Jesus com algumas expectativas. E Jesus vem quebrando as nossas expectativas para dizer que não é sobre o que você quer, é sobre o que Ele é na minha e na sua vida. Mas só para a gente guardar. Vamos continuar lendo o texto? Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhes, podemos. Também não sabia. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à direita e à esquerda não compete conceder a vocês, ou concedê-los nessa tradução. É porém para aqueles que está preparado, ou para quem o meu Pai tem preparado de antemão, numa outra tradução. Pode passar, querida. Ouvindo essas coisas, os outros 10 se indignaram. Razoável, sim ou não? Se tivesse lá e a primeira coisa que ia falar, falou, filho de vó criado, criado de apartamento, você está de brincadeira, né? Então vocês arrumaram um momento, ali para ir lá e chamar a mamãe para fazer pedido para vocês. Vocês não conseguem chegar lá e falar, faz uma prova aí, vamos fazer um concurso, quem que é o mais aqui entre os 12? Não, tem que mandar a mamãe fazer serviço? Com certeza ficaram muito indignados, sim ou não? E ao ficarem indignados, os 10 ficaram bravos e começou um buchicho, uma muvuca santa naquele lugar, e Jesus percebeu tudo isso. Olha o que aconteceu. Ouvindo isso, os 10 se indignaram, e Jesus, chamando-os para perto, disse o seguinte: sabei que os governadores dos povos dominam e os maiores exercem toda essa autoridade pode continuar, sobre todos eles. Versículo 26, pode continuar, querida. Não é assim entre vós. Antes da gente continuar a leitura desse restante do versículo 26, o que Jesus está fazendo é uma comparação muito tranquila. Quando ele percebe que os 2 provocaram o assunto, a partir da mãe, os 10
perceberam a provocação e foi denunciado pela postura deles, que eles também pensaram igual, só não tiveram a mãe para fazer o serviço. Mas se a mãe tivesse ali, assim, uma briga de mãe para ver qual filho ocuparia o melhor lugar, porque eles ficaram indignados também. E aí Jesus, para perceber, e Jesus é fantástico nessas horas, que ele em tudo que ele tem possibilidade, ele traz ensino. Talvez na tradução do português contemporâneo, Jesus faz resenha de tudo. Qualquer oportunidade é café, é pão, é escrito no chão, é conversa, qualquer coisa Jesus traz algo, como a gente ouviu já pela manhã, uma sabedoria do céu que preenche o nosso coração, e em alguns ferve, como aconteceu no caminho de Emaús, como fervia o nosso coração quando ele falava das Sagradas Escrituras, sim? E esse caminho que Jesus faz, ele observa tudo isso, e ele faz o paralelo, dizendo, irmãos, queridos, ovelhas, pastores, apóstolos, ministros, como vocês quiserem, no comum, é assim mesmo, os homens dominam, eles fazem isso, eles dominam sobre aqueles outros, eles têm desejos, eles têm intenção, eles têm autoridade, mas é dessa forma que funciona entre eles. Volta o versículo para mim, querida, por favor, o 25, olha o que ele diz, 24, perdão, olha o que ele diz, ouvindo isso indignaram, 25, melhor, perdão, sabeis que os governadores dos povos, é que tem essa mentalidade, presta atenção nas mentalidades, primeiro, de domínio sobre, eles que fazem isso, então há alguém que está acima e alguém que está embaixo, alguém que está dominando e alguém que está sendo dominado, depois ele diz mais, e que exercem sobre eles autoridade, então é sobre o que eu falo e o que você recebe, quem sabe quem é esse conceito, obedece, quem sabe que tem que obedecer porque tem juízo, já ouviu essa frase de alguma avó, né? Obedece quem tem juízo. E Jesus está trazendo isso para todo aquele grupo e dizendo, o conceito nosso é assim. Contudo, isso é lá fora. Olha o que diz o restante do texto, por favor, querida. Pode descer. Mas entre nós não deve ser assim. Ou talvez Jesus trazendo a eles, entre vocês, não precisa ser assim, não pode. E ele está convocando-os a pensar e confrontando-os a atualizar o comportamento que eles têm a respeito de como que é o lugar que se ocupa, a forma que se vive. Só que Jesus não para, e olha o que ele continua dizendo, pelo contrário, então Jesus não diz só que não é assim que funciona no meio do reino dele, ele diz que no reino dele é antagônico, é o contrário, é fora, não é aquilo que a gente vê lá fora, então talvez Jesus está dizendo que lá fora a cultura é assim, e aqui dentro é anticultural, lá fora é uma espécie de possibilidade, de jeito e trejeito, e entre nós é um outro jeito, que eu preciso que vocês assimilem, e até porque eu já ensinei algumas coisas sobre isso a vocês. Por exemplo, se você pegar o livro de Mateus no capítulo 5, capítulo 6, quando Jesus começa aquele sermão, onde ele sobe a um lugar, e por isso é chamado o sermão da montanha, ou sermão do monte, como você quiser, e ele vai fazendo algumas ressignificações a respeito desse texto. Você se lembra que quando Jesus vai tratando, ele trata do jejum, ele trata da oração, ele trata da agressão, ele trata do divórcio, ele trata de várias coisas que estavam na lei, parecia um momento onde as pessoas estavam ali para perguntar, Senhor, nós lemos isso no texto, o que o Senhor diz? Senhor, nós lemos isso no texto, o que o Senhor diz? E aí Jesus começa a ressignificar algumas coisas muito contundentes que são anticulturais, que talvez se encaixe nisso que Jesus está dizendo, que é o contrário. Por exemplo, se alguém bater na sua face, segundo a lei, você vai fazer o quê? Bater na outra face, olho por olho e dente por dente. Contudo, eu digo a vocês que não é assim entre nós, o reino é diferente, e por ser diferente, Jesus, quando alguém bater na sua face, você vai fazer o quê? Da outra face. Jesus não fala se depois de você dar outra, você pode já bater nele, agredir, mas isso é uma outra história, tá? Mas ele fala para dar a outra face. Depois Jesus vai dizer, e a gente até mencionou sobre isso aqui um pouco antes, que se você estiver andando e alguém pedir para você andar um pouco mais, inclusive um dos trechos, acho que é a quarta temporada do The Chosen, não sei se você assiste isso, eu acho que é a quinta série, o quinto episódio, se não me engano, tem um evento que é isso, que todo o judeu é obrigado a carregar até 1 quilômetro e alguma coisa, as malas, as bagagens dos soldados. E quando os
judeus, o povo de Jesus, ou os discípulos estavam indo, eles se encontram com os caras. Aí os soldados já param ele, dá todas as coisas para eles carregarem, aquelas malas, capacete e tudo, e começam a zombar, e eles vão levando até um lugar. Chegou aquele lugar, Jesus para, eles querem pegar de volta, porque é o limite métrico. Aí Jesus fala, não, a gente vai levar até lá. Não, mas a gente não pode, não, a lei manda até aqui, mas nós vamos fazer mais porque nós queremos. Se eles perguntarem para vocês, diz, nós queremos fazer isso. E eles levam as coisas, as malas, as armas daqueles homens um pouco mais à frente. E ele se espanta, o sargento ali, vou chamá-lo assim, ele se espanta, ele olha assim, fica indignado, ele vai pegando, ele vai aliviando, ele vai se indignando, e Jesus vai olhando para ele com aquele olhar que só Jesus tem, e vai ensinando o que tem que se ensinar numas horas dessas. É o contrário. E aqui que Jesus está fazendo isso para a gente, fazendo a gente pensar que lá fora é lá fora, aqui é aqui. São coisas distintas. Mas ele não para por aí, vamos continuar o texto. Quem quiser tornar-se grande, o antagonismo que ele traz, entre vós, será aquele que serve. Então, peraí, ser grande, servo. E a palavra servo aqui, doulos, escravo. Mas ele continua dizendo, pode passar mais um, querida. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tudo trazendo para reduzir-nos. Não é aqui, é aqui. Não é ser maior, é ser menor. Não é ser o primeiro, mas ser o último. Antagônico. E aí Jesus começa dizendo, pode passar um pouquinho mais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, palavras em Filipenses também ele fala sobre isso, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, ele além de fazer essa declaração, ele se coloca em destaque dizendo, eu mesmo já comecei fazendo isso, por ser o Filho do Homem, dei minha vida a vocês, e eu fiz isso que fiz, com o propósito de servi-los. Olha o restante do texto, por favor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Fecha aí, e a gente vai desenvolver um pouquinho sobre o texto, no tempo que eu tenho aqui. Eu tentei fazer aqui, de forma rápida, simples, mas eficiente, para você levar para o coração, algumas partes para a gente pensar sobre esse texto de Jesus. E o que eu gosto demais desse texto é que ele faz parte de vários outros textos, onde Jesus nos incomoda sobre esse procedimento da gente olhar para a Bíblia e aprender sobre ela. Uso muito uma expressão, e eu gosto de deixar aqui para vocês também, que o apóstolo diz para nós que a palavra de Deus é como uma espada. Lembra disso? E uma espada, ela corta quando ela vai e quando ela volta. Por isso é uma espada. Se fosse uma faca é só de um lado, uma espada vai e volta. E eu gosto de dizer que a palavra de Deus como espada, ela conforta os que estão atribulados, mas ela atribula aqueles que estão confortados. Ela vai e ela volta. Se talvez você está mal, poxa pastor, com certeza em algum momento desse culto, a palavra vai confortar, vai te desafiar, vai te fortalecer e falar, prossiga. Mas se nós estamos sentados demais, confortável demais, como igreja inclusive, a palavra também vem e fala, se mexe. Ela nos constrange. E eu gostaria que você entendesse e abrisse a sua mente para isso, porque esse conteúdo todo que Jesus nos deu, e vou me atender ao tempo, me perdoe que eu gosto de pastor e microfone, são duas coisas que combinam demais. Né? Quando perguntaram ao pastor, você gosta da sua igreja? Gosta. Da sua esposa? Também. E de microfone? Nossa! Então o pastor gosta demais de microfone, mas eu vou me ater ao horário, fiquem tranquilos. Né? Microfone é maravilhoso para o pastor. Mas quando esse contexto de Jesus, que ele se repete nos evangelhos, que nós já mencionamos, Jesus percebe um grande problema. Talvez por isso que ele, de novo, repete essa mesma ação, e ele fala por várias vezes sobre ser servo, e parece que os seus discípulos não estavam aprendendo o que era isso. Tanto que no finalzinho, João, ele vai repetir aquele fato, numa das últimas circunstâncias dele com os seus discípulos, e na última ceia, ele pega e ele recebe os seus discípulos, e ao receber os seus discípulos, todos ali, normal, comendo, Jesus para, pega uma bacia, pega um pano, pega um pouco d'água e vai lavar os pés dos discípulos. Lembram desse texto? Jesus lavando os pés dos discípulos.
É constrangedor, outro dia a gente fala sobre esse texto, mas eu quero só pegar esse ensino, porque foi o último ensino de Jesus antes de sair e ir para o Gólgota. Eu fiz, dei o exemplo, para que vocês façam a mesma coisa, como já falou de manhã. Mas esse contexto de Jesus, ele mostra algumas realidades que eu preciso que você entenda. A primeira delas, que Jesus mostra para nós aqui, é que existe um padrão comum na sociedade de serviço. Existe um jeito nosso de ser, que a cultura, ou talvez a colonização, como nós falamos de manhã, ou talvez a mentalidade que a gente está vivendo pós-pandemia, que nos trouxe algumas ideias de servo, ou de voluntariado, ou de ocupar alguns espaços, que não fazem sentido no reino de Jesus. E não é só de hoje, isso aí já acontecia lá atrás. O que Jesus constata nessa observação da mãe, dos discípulos, de todos ali, é que eles entendiam e achavam que o que Jesus viria fazer é para satisfazer as vontades deles. E talvez não é tão diferente quando a gente oferece ou anuncia o evangelho para as pessoas, como a gente poderia, Guto, aqui uma sugestão até para ti, colocar uma faixa ali de um culto desse, né? Colocar, hoje Deus vai te agraciar com um carro zero. Irmãos, vai ter fila na igreja para entrar aqui, sim? Você viria, não viria, amém? Você não gostaria de uma benção dessa? Né? Até eu venho pregar se quiser, até nós vem aqui, porque gente, todo mundo quer algo que Jesus pode oferecer, e não é tão novo. Lá atrás Jesus fez isso na multiplicação dos pães, a primeira, se recorda desse texto, Jesus sai, vai para outro lugar, de repente aquela galera vem atrás, Jesus para, o que vocês estão vindo atrás de mim, porque vocês querem comer, querem beber, vocês estão comigo pelo que eu posso oferecer para vocês, para tudo. E aí por várias vezes Jesus faz essa lista, esse checklist, e talvez esse constrangimento com todos, para saber quem está com ele pelo que ele pode dar, ou quem está com ele pelo que ele é. E a igreja precisa ser aquele arauto que vai pregar e falar para as pessoas a respeito de um Jesus pelo que ele é, e não pelo que ele vai oferecer para a gente, não que ele não possa oferecer. Jesus pode dar coisas, ele mesmo diz, e a palavra de Deus vai dizer isso um pouco mais à frente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando chegou para Maria, o anjo disse, na gravidez de Maria, a despeito de Jesus, ela pergunta, mas pode? E o anjo diz, há algo impossível? Para Deus não existe nada, Ele pode fazer todas as coisas, como nós cantamos aqui, tirar todas as nossas problemáticas emocionais, te ajudar em tudo que você precisar, mas não é sobre o que Ele te dá, é sobre quem Ele é. E esse maior problema é o que estava acontecendo dentro daquele povo. Eles queriam estar com Jesus, os discípulos, os liderados, porque imagina, governar Roma, governar Jerusalém, governar tudo isso aqui ao lado dele, rapaz, estou dentro. A casa vai ser minha, o ministério é meu, o secretariado é meu. E o que Jesus traz nessa ideia é talvez fazer eu e você pensarmos nesse primeiro momento, será que nós não estamos perto de Jesus, ou aproximando-nos de Jesus, ou até mesmo em uma igreja, inclusive como membro, por aquilo que a igreja pode oferecer para nós? Por aquilo que Jesus pode me dar? E se Jesus um dia desse chegar e dizer para você, eu não vou te dar mais, você continuaria amando Jesus? Você continuaria servindo Jesus, dando Ele o que Ele quer e não o que você deseja? Era esse antagonismo que Jesus colocava, porque talvez o que eu e você precisamos nos autoavaliar nesse primeiro momento, é por que nós seguimos a Jesus. Quando Jesus, você tem os codinomes, né, as estruturas de Jesus, inclusive sobre ser Senhor, a ideia é que se Ele é Senhor, eu sou escravo. É algo que nós precisamos pregar mais. Eu e você somos escravos de Jesus. A gente parou de falar sobre esse amor, essa graça, entramos na graça barata, como o Bonhoeffer vai dizer para nós, e esquecemos que existe uma responsabilidade, existe algo que Jesus fez, é fato que foi de graça, mas não foi pela graça, mas não foi de graça, Ele pagou um alto preço para que eu e você vivêssemos o que estamos vivendo, mas nós sabemos disso. Por isso a primeira pergunta que eu queria que você tentasse fazer meditação é essa: por que você está com Jesus? Por que você se relaciona com uma igreja? Se Jesus ou a igreja não lhe oferecem o que você quer, você continuaria amando Jesus e amando a igreja de Jesus? Depois o segundo momento que eu quero, e esse texto traz para a gente pensar, é a ideia onde Jesus coloca bem claro que o reino dele é diferente do reino lá de fora.
Quando ele diz no versículo de número 26, que entre nós não é assim, ou seja, deixa eu mostrar claramente que no meu reino é diferente, que lá fora as pessoas fazem isso, e é verdade. Você vai lá fora, qualquer lugar que você vai, se você não tiver algo para oferecer, ou as pessoas que se relacionam com você, são por interesses a algo que você tem que dar a elas. Se você não der nada a elas, se você não tem uma intencionalidade por detrás, parece que não funciona no reino do mundo. Aí Jesus vem e diz, espera aí, entre nós não é assim não. Entre nós as coisas são bem diferentes. Entre nós, ele volta talvez aqui a chamar a atenção sobre Mateus, capítulo 5, capítulo 6, dizendo, vocês lembram? O reino nosso é diferente, não é dessa forma que o nosso reino se estabiliza. Não vai ser desse jeito. E talvez aqui a gente precisa levar para o coração um pensamento muito claro sobre não ser assim. É que a grande distinção que as pessoas precisam fazer de nós, me permita usar essa frase, eu gosto de uma expressão, mas ela faz grande diferença na forma que você a entende, de forma semântica. Quando alguém chega para você e diz, você é cristão? Mas ela pode usar a mesma frase com outra expressão, dizendo, você, cristão, entende as duas? Quando você está no seu trabalho e você se manifesta com uma Bíblia ou alguma coisa, e alguém ali percebe pela primeira vez que você o é, ela pode ter essas duas interpretações a seu respeito. Ela pode olhar para você e dizer, você, cristão? Aí você diz, sim, eu sabia, tinha alguma coisa em você que é diferente. Tinha algo no seu comportamento que mudava a história, e eu não percebia nos outros, e você é diferente mesmo, agora eu já sei por quê, você é cristão. Mas a outra frase também faz sentido. Quando nós estamos no mesmo lugar, e a pessoa, você se manifesta com Bíblia, camiseta ou qualquer coisa, ou sinalizando, sou cristão, e ela diz, você, cristão? Aí o final, conta outra. Porque ela não acredita nisso. Isso quer dizer que parece que nós estamos nos amoldando ao que a igreja deveria ser? Não, nos amoldando ao que o mundo quer que nós nos tornemos. Parece que aquilo que nós aprendemos aqui como igreja, como estrutura do reino pela palavra, chega lá fora, a gente se esquece. A gente parece que divorcia a nossa vida como espiritual e secular. Parece que a gente se torna aqui na igreja algo maravilhoso, e aqui, espero, ninguém aqui fala palavrão, sim? Ninguém é grosso com ninguém, ninguém briga com ninguém. Eu brinco lá na igreja que a gente tem aquela porta ali, não sei se é essa, mas aquela porta dos milagres, né? O casal brigou de manhã, catou o carro, veio para a igreja, saiu do carro, botou a mão, a porta do milagre já faz os dois sorrir. Aleluia, glórias ao nosso Pai. Te pego lá em casa, miserável. Que assim seja, Senhor. É assim aqui? Lá em São Manuel é assim, né, meu anjo? Aqui não tem, mas lá em São Manuel é assim. Parece que há aquela nuvem da glória de Deus enche esse lugar, fica nesse lugar e não sai mais desse lugar. E quando nós estamos nesse lugar, parece que tudo fica lindo, maravilhoso. Eu me sinto espirituoso, eu me sinto aleluiado, expressão que a gente usa lá em São Manuel, aleluiado. Eu me sinto diferente, mas parece que toda essa maravilha que eu vivo aqui, que é bom, é maravilhoso, ela não sai comigo. Ela não sai comigo, para lá eu me torno aquilo que o homem, o meu patrão, as pessoas, a sociedade, as redes sociais querem que eu me torne, e aquilo que eu vivo é aqui dentro da igreja espiritual, e lá fora outra coisa, como alguns dizem, futebol, igreja à parte. Como assim? Como assim nós não somos a mesma pessoa aqui e lá? É isso que Jesus está dizendo quando ele diz, entre nós não é assim, irmão, entre nós, você é o que é aqui, você é o que é lá fora. Entre nós no reino, você é o que é aqui, e lá fora muito mais, porque aqui está cheio de sal, aqui não precisa nada, aqui você não precisa olhar para alguém e falar alguma coisa abençoada, apesar que a gente faz isso, fala para o teu vizinho isso, não tem problema fazer, mas lá fora que eles estão precisando, lá é o inferno onde as pessoas precisam de nós, e nós estamos aqui, mas quando saímos, parece que a gente muda, e aí, ao invés da gente usar-nos da expectativa do que Jesus quer conosco, lá nós nos tornamos o que o mundo quer que a gente se torne. E aí talvez você não deva se espantar quando olharem para você e dizer, você é cristão? Conta outra. Essa piada foi muito legal. Sabe por que eles fazem isso?
Porque eles olham primeiro quem nós somos, para depois o que nós falamos. Vamos falar sobre isso à noite. Testemunho. Por isso, segunda palavra, ou segunda frase que eu gostaria que você guardasse nesse momento, é que há sim o antagônico entre o que é ser cristão e o que não é ser cristão. Há sim uma realidade vivente, há sim uma experiência, há sim algo diferente, que o céu desce, a referência como o céu vem sobre nós, e esse reino que ocupa nós, o que ocupa quem nós somos, e os nossos lugares de encontro, como a sua casa, como o seu trabalho, qualquer lugar que você vá, deve ser algo diferenciado, onde a partir da tua presença lá, vai contagiar, vai fazer aquele lugar ser totalmente ressignificado, como as trevas estão nos aguardando, e nós, eu e você como luz, chegamos até lá. É essa visão que Jesus está querendo que você entendamos. Mas para fazer isso, pastor, mas eu faço, maravilha, não tem problema, ótimo, continua. Mas há uma terceira verdade que esse texto também nos ensina, que Jesus continua. Porque ele não fala sobre ser do reino do jeito que você quer. Ele não fala sobre ser do reino do jeito que você acha. Ele fala sobre ser do reino do jeito que ele é. O exemplo é ele. E aqui talvez venha o terceiro momento do texto que eu gostaria que você entendesse, que Jesus é o padrão desse novo ser servo na vida. E ele mesmo se coloca, ele não é aquele talvez que a gente se pareça muito em alguns caminhos da vida, faça o que eu falo, mas não se ocupe a olhar o que eu faço. Não, Jesus diz, faça assim e olhe para mim que eu faço a mesma coisa. Como o apóstolo Paulo vai dizer por 3 vezes, inclusive em 1 Coríntios, quando ele diz, olhem para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A referência é Jesus, sempre foi, e nesse texto ele traz exatamente isso, a referência para fazer as coisas, para desenvolver os processos, sou eu. E aqui talvez, para a gente levar para casa de forma prática, o que Jesus está ensinando a gente é que não é sobre o que você acha, nunca foi e nunca será. É sobre o que Jesus e o que a palavra de Deus diz. Brinco com a minha igreja lá que eu estou confundindo ele com bereanos. Os bereanos em Atos, eles iam para a palavra de Deus para ver o que Paulo estava dizendo era verdade. Então não tem a ver com o que o pastor diz, mas o pastor falou, não importa o que o pastor falou, se está na Bíblia, aleluia, se não está na Bíblia, anátema. Um abraço, Deus abençoe, eu fico com a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática. Por isso que talvez aqui Jesus está querendo nos ensinar que por ele ser o padrão, a gente precisa parar de achar e começar a crer. Parar de ser do jeito que você quer ser e começar a ler a palavra para ser moldado pelo Espírito Santo a se tornar quem Jesus quer que eu e você nos tornemos. Até porque o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 fala sobre isso. A gente gosta demais do texto, né? Coloca para mim Romanos 8. Capítulo número 8, versículo 22, acho que é isso. Outro texto que eu vou te passar aí, queridos, aqueles outros não precisam, tá? Não vamos ter tempo de estrelá-los. Romanos capítulo 8, 26. Isso, pode descer. Pode descer. Isso, pode descer. Isso. Mais uma? Esse texto, 28. Lindo, não? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aí, maravilha. Não vamos entrar no contexto desse texto, outro dia o pastor faz com vocês. Mas vamos descer esse texto. Qual que é a proposta final? Daqueles que são chamados segundo o seu... Então há um propósito, não é para todo mundo, é para quem entende o propósito. E qual propósito é esse? Versículo seguinte, 29, olha o que ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme o quê? O que eu acho, o que eu quero? Não, a imagem do seu Filho, pode passar o versículo seguinte, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual o objetivo meu e seu de nos tornarmos parecidos com Jesus? E finalizo, lembrando você de um evento muito importante que você precisa guardar. Pastor, eu entendi que eu preciso deixar o padrão do mundo, verdade, você precisa fazer uma reflexão sobre isso. Pastor, eu entendi também que
o padrão da palavra, o padrão do reino de Deus é diferente. Você precisa conhecer esse padrão, olhando para a palavra. Mas você precisa também olhar para Jesus e tê-lo como referência para mim e para a sua vida. Quando? Como fazendo isso? Talvez aqui entre a palavra que eu gostaria que você guardasse: sendo servo de Jesus, escravo de Jesus o tempo todo. Não só na igreja, mas a partir da igreja. A gente está criando uma cultura pós-servo na igreja lá, Guto, muito legal. Porque existe uma cultura quando você vai no restaurante, que na hora de pagar alguns irmãos vão para o banheiro, já viram isso? Acontece aqui ou só, São Manuel? Esquece a carteira, vai para o banheiro, faz a minha hoje. É assim ou não? São Manuel, nós estamos criando um desenvolvimento agora que cada um que vai sair, a gente tem que sair junto. Porque está uma mania, glória a Deus por isso, de um levantar e pagar a conta do outro, ele vai chegar no caixa e se decepciona porque já pagaram. Gigantesco, irmão. E sabe por que a gente está vivendo isso? Porque além de ser servo, outra característica que o servo começa a viver é a generosidade. É ser gente boa fora da igreja com quem quer que seja. É fazer o bem para as pessoas do trabalho, é fazer com que aquela escuridão que a gente precisa, como luz que somos, clareá-los, seja evidente em qualquer lugar. As pessoas estão esperando isso. As pessoas estão olhando e aguardando que a igreja se manifeste dessa forma, como o texto que nós lemos no início, foi passado aqui apenas rapidamente, que o povo, as pessoas, ou a natureza, ou como o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós, que ele está sofrendo para que aquilo aconteça, e não está acontecendo. Por isso eu quero desafiar você: como é que está funcionando você sendo cristão? Como é que nós somos igreja? Será que isso aqui, primeiro domingo, primeiro dia da semana, domingo, maravilha, estamos aqui adorando, mas se quando você sai daqui, como que você se torna lá fora? O desafio é a gente voltar a ser escravo de Jesus, para ser quem Ele deseja que nós sejamos, para nos tornarmos quem Ele quer que eu e você nos tornemos, para que o nome dEle seja revelado, a glória dEle seja exaltada, e as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus através da sua vida. Feche teus olhos, quero convidar você a orar nesse instante. E quero desafiar você a não só pensar sobre isso, mas entender que o serviço, que o ser como Jesus é muito gratificante. Ser como Jesus é maravilhoso. E é isso que Ele deseja, que eu e você sejamos aqueles irmãos da qual Ele é o primogênito e nós como Ele nos tornaremos. Por isso, querido, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Espírito Santo produza no teu coração esse incômodo santo, que esses dias que nós vamos conversar aqui, você já tem ouvido, e hoje pela manhã, agora e também à noite, sobre quem nós somos como igreja para fora. Mas tudo isso tem que mudar a minha e a tua mentalidade de quem nós somos igreja aqui dentro. Quem eu e você nos tornamos, quem nós somos aqui. Eu gostaria que você reavaliasse quem você é. Jesus tem uma proposta de reino para colocar sobre mim e sobre você. Eu espero que você se renda a esse reinado de Jesus. Como bons súditos nos prostramos a Ele para que Ele reine sobre mim e sobre você. Como Rei, como Senhor, eu e você como escravos, servos, possamos obedecer, possamos entender que o que Ele tem para mim e para você é maravilhosamente melhor, é infinitamente mais do que eu e você pedimos ou pensamos, mas Ele precisa que eu e você nos tornemos quem Ele deseja, servos e servas do Senhor Jesus, aqui e fora daqui. Entre nós não é assim, disse Jesus, entre nós é diferente, entre o povo de Deus é diferente. Por isso, quando olharem para você, no seu trabalho, na sua família, quero desafiá-lo a compreender isso. Quando olharem para você, você ter essa frase de Jesus dizendo: entre nós não é assim, então você faça aquilo que entre nós deve ser feito, e não aquilo que o mundo deseja, mas o que entre nós deve ser feito, para que você seja a expressão real e verdadeira do Cristo.
para que eu e você nos tornemos a expressão real e verdadeira daquilo que Ele deseja, por onde quer que Ele nos conduza, para sermos testemunhas vivas da vida, do propósito e da transformação que Ele provocou na minha e na sua vida. Sede servos. Pai querido, leva-nos em paz para casa, mais uma vez, te agradecemos. Que Teu Espírito Santo faça-nos ficar pensando o domingo todo, a tarde toda, a noite, durante a semana, sobre aquilo que nós ouvimos pela Tua Palavra. E que mais do que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo traga vida sobre ela aos nossos corações. E que possamos remoer, viver, pensar, dia e noite, para que ela possa estar intacta em nosso coração e produzir vida e transformação no meio de nós. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai.